Olá pessoal, estamos falando no início da terceira semana do mês de abril. É importante deixar isso claro porque as notícias vão mudando muito rapidamente. Infelizmente, a pandemia do Covid-19 tem avançado e muito. Para se ter uma ideia, em Nova York tivemos a primeira morte no dia 16 de março de 2020. Hoje, praticamente um mês após isso, nós já estamos tendo cerca de 9.000 mortos, em torno de 800 mortes por dia, o que é muito acima de que qualquer outra causa de morte em Nova York. No Brasil já ultrapassamos as 1.000 mortes. E nesse cenário surge uma combinação de medicamentos que é a hidroxicloroquina mais a azitromicina, promissoras para o tratamento do Covid-19. No entanto, qual é o grande problema dessa associação? Bom, em primeiro lugar, gostaríamos de estudos randomizados, controlados, contra grupo controle, estudos mais bem desenhados. Mas sabemos que, devido a esse avanço exponencial da pandemia, não é possível. Então temos que lidar com os registros que temos por aí, cheios de falhas, que parecem indicar que essa associação de medicamentos pode mudar o desfecho dessa doença. Nesse sentido, surgem alguns contrapontos. Primeiro, será que nós podemos usar para todo mundo essa medicação? Muita gente fala, mas a cloroquina já é usada há décadas. Então qual o problema dela agora? O problema é o seguinte. Primeiro que é uma associação de hidroxicloroquina mais azitromicina. E as duas medicações prolongam no eletrocardiograma o intervalo QT. Então pacientes que tenham QT longo congênitos, que são raros, ou que usem medicamentos que alarguem o intervalo QT no eletrocardiograma, como alguns antiarrítmicos, alguns antieméticos, alguns antidepressivos, quando associados à combinação hidroxicloroquina mais azitromicina, podem ter esse intervalo QT mais prolongado ainda, e isso pode levar a uma arritmia muito grave, chamada torsade de Points, que pode evoluir com morte súbita. Então, o que eu estou querendo dizer? Que esses pacientes desse grupo de risco necessitam, se for o caso, usar essa combinação hidroxicloroquina mais azitromicina internados com monitorização. Em alguns casos, inclusive, isso não será possível. No entanto, deixando claro que a grande maioria das pessoas não terá problema em usar essa combinação hidroxicloroquina mais azitromicina ambulatorialmente. Mas isso que nós estamos falando é uma opinião baseada no que nós temos de dados hoje. As coisas podem mudar. Mas o grande recado que nós queremos é o seguinte: existe um grupo de risco que deve tomar muito cuidado com essa associação e, se for o caso de ter que usar, terá que usar internado e monitorizado. Bom, até o próximo vídeo.